Isso é o que foi que eu fiz no ano de 2024 e eu pretendo continuar fazendo em 2025. E eu aconselho que você faça também na sua empresa de móveis sob medida ou marcenaria, né? Assim, eu tentei sair um pouco do padrão, sair um pouco do caminho comum, né? Eu acho que todo mundo vai falar que você precisa vender, que você precisa estar na internet, que você precisa estar no Instagram e que você precisa dar suas caras na internet. Isso aí, se for para falar essa mesma coisa, eu não teria feito esse vídeo. Eu acho importante esses pontos aqui porque foi o que fez a diferença para mim. Meu nome é Henrique Victorino, eu tenho mais de 20 anos no ramo de móveis sob medida. Atualmente eu tenho uma marcenaria, mas já fui do ramo de móveis planejados, já tive loja de móveis planejados, trabalhei em algumas lojas do ramo. Então, assim, o primeiro ponto que fez mudar totalmente a minha realidade no quesito como empresário, né, foi a partir do momento que eu assumi toda a minha ignorância. E o que é assumir essa ignorância, né? Eu comecei no começo, quando eu comecei a trabalhar com móveis, eu comecei vendendo bem, me dei bem, então eu faturava, ganhava grana, só que eu achava que eu era o cara mais incrível do mundo. Assim, com 2 anos de ramo, 3 anos de ramo, eu achava que eu era o melhor vendedor que existia, saca? E isso me impedia de conseguir progredir, aprender e entender como outras pessoas fazem o mesmo que eu. Né? Eu fui há uns 5 anos atrás, mais ou menos, que eu comecei a perceber que, cara, eu não sou incrível. Se eu fosse incrível, eu estava em Nova York vendendo isso, eu estava em Dubai vendendo isso, entendeu? Então eu sou um cara bem mediano, sendo bem sincero, e se eu não me colocar para me coçar e não começar a estudar, eu vou continuar sendo esse cara, mediano. Né? Então, a partir do momento que eu comecei a entender isso, eu passei a buscar quais eram os defeitos que tinham em mim, quais as dificuldades que eu tinha e que eu precisava aprimorar para ser um empresário melhor. Né? Então, nessa busca, né, de quais são esses pontos, porque são inúmeros, assim, incontáveis coisas que eu não sou bom. Né? Para você ter uma ideia, eu não faço ideia como opera uma máquina. Eu nunca cortei um pedaço de madeira na minha vida. E eu tenho uma marcenaria como. Né? Então, assim, começa por esse princípio. Então, a gente tem que assumir isso pra gente. E a partir de que a gente assumiu isso e identificou quais são os pontos que eu não sou bom, né? Eu tenho uma dificuldade, eu sou formado em administração, tenho uma dificuldade gigantesca em finanças. Então, assim, a partir do momento que eu me vi nesse ponto, eu passei a fazer um curso de finanças. Fiz um curso de finanças, estudei sobre finanças. Eu não sou bom no marketing digital até hoje. Não tenho, meu Instagram é mais ou menos e tal. O que eu estou fazendo agora? Eu estou aqui dando a minha cara nesse vídeo para melhorar, para ver se eu melhoro a minha comunicação e melhoro a minha exposição. Né? Então, são coisas... Eu construí ferramentas, né? Eu identifiquei quais são os itens, listei quais são os itens, olhei para cada uma das dificuldades que eu tenho e estou tratando cada uma delas ao longo do tempo. Esse processo ele é infinito. Eu vou continuar fazendo isso na minha vida. Né? Então, assuma a sua ignorância. Segundo ponto, eu sou um cara que sou muito ligado a essa parte da empresa, um pouco até mais do que gestão de pessoas, gestão de negócios, finanças. Eu sou um cara que é muito ligado à cultura. Aposte na cultura da sua empresa. O que é apostar? É acreditar na cultura da sua empresa. Você querendo ou não, a sua empresa já tem uma cultura. Né? E o que é a cultura? E assim, fugindo um pouco do padrão que você vai encontrar aí. A galera vai falar, a cultura da empresa é o que fazem quando você não está vendo. Ou a cultura da empresa é missão, visão, valores. Que 90% da galera que eu conheço, não só de marcenaria, tal, escreve meia dúzia de coisa aleatória que copiou de alguém no site da empresa. Isso não serve para nada. Mas o que é a cultura para mim? Né? A cultura é a personalidade da sua empresa perante aos seus colaboradores e ao mercado. O mercado é tudo que não é você.
que é todo o espaço que você ocupa fora, né? É onde vêm os seus clientes, é onde você contrata pessoas, é o que está fora da sua empresa. Então, é a percepção que as pessoas de fora têm da sua empresa e, principalmente, a percepção dos seus colaboradores têm da sua empresa. Essa personalidade, né, ela é muito voltada a como que você faz as coisas. Imagina o seguinte, eu vendo móveis, você vende móveis, várias pessoas vendem de vários tipos. Tem gente que produz o próprio móvel, tem gente que compra de uma empresa e vende para outra, tem gente que é franqueado da Toda Skinny. Tem inúmeras formas de você vender móveis sob medida, né? E isso é só a forma que você faz isso. No final, a gente vai entregar lá um imóvel um espaço corporativo, vai entregar uma cozinha, vai entregar um closet. Mas como que você faz isso desde que o cliente fecha esse negócio até a entrega? De qual forma que você faz isso, né? Isso vamos tentar separar um pouco a forma do processo, porque tem também o processo que você segue para que isso aconteça lá no final, mas pensando no jeitinho que você faz isso, né? Então, o que você valoriza? Por exemplo, aqui na nossa empresa, a gente passou o ano passado inteiro falando sobre, tá alinhado com a nossa cultura, isso tá fora da nossa cultura. Quem tá dentro da nossa cultura se mantém, mas isso ficou vago para as pessoas. Como que eu pude deixar claro para todos os meus colaboradores aqui na empresa? Eu escrevi cada valor e cada ponto da cultura que nós valorizamos. Por exemplo, aqui a gente abomina 100% qualquer tipo de mentira. E não é a mentira aquela grande mentira. Não, os seus móveis vão ser entregues dentro do prazo. E você não vai entregar dentro do prazo. Não é esse ponto que eu estou dizendo aqui da mentira, mas é aquela pequena mentira, sabe? Aquela de falar assim, não, já estou aqui no cliente, meu colaborador falar, e ele está na porta, ele não está no cliente. E ele fala assim, eu perguntar, que horas você saiu do fulano de tal? E ele falar para mim assim, não, eu saí às 17h50, só que ele saiu às 17h32, sabe? Essa pequena mentira, ela turva o nosso processo. E a gente abomina isso e a gente trabalha para que a gente não tenha nenhum tipo de mentira aqui rolando dentro da nossa firma. Né? Isso é cultural, a gente tem que evidenciar e falar sobre isso todo o tempo. Nós valorizamos muito o aprendizado, o ensinar do próximo. Nós sabemos receber críticas. Né? Eu quero que todos os meus funcionários, quando receber uma crítica, não se bloqueie. Que ele tenha o ouvido para entender, não, peraí, o cliente está questionando aqui por que eu fiz dessa forma, deixa eu entender o porquê desse cliente. Né? Nós temos a visão de que cada peça que a gente está fazendo aqui dentro, a gente está com a cabeça lá no cliente. Eu não estou pensando, eu tenho que fazer essa peça porque é meu trabalho. Não. Isso aqui vai para casa de uma pessoa. Isso é um valor nosso. Eu instigo que eles pensem dessa forma todo o tempo. Você aceitaria essa peça dentro da casa na sua casa? Você aceitaria que você combinasse um horário, eu combinasse um horário com você e você não chegasse? Né? São esses pontos que você precisa descrever e trabalhar. Por que se você conseguir atingir isso nesse ano, vai mudar a sua realidade? Porque cada pessoa que vem dentro da sua empresa tem uma forma de fazer diferente. Você pensa de um jeito. Conforme você vai... No começo, a sua empresa é você. Sua empresa é do jeito que você trabalha. Vai passando o tempo, cada pessoa vai entrando, vai tomando frente e vai fazendo do jeito dela. E aí chega uma hora que você você tem uma cultura, mas não é uma cultura que está fora do como você quer isso, né? Então, descreva isso, cobre isso, fale sobre isso, elogie quem está dentro da sua cultura e critique e aponte os defeitos de quem não está. Não admita isso. Só assim que, com uma visão de longo prazo, alinhado com a sua visão de onde você quer chegar lá no futuro, que você vai conseguir alcançar níveis e alcançar faturamento e o cliente que você quer, se você construir esse desenho e manter isso na linha. O terceiro ponto, e aqui pode ser meio papinho de coach, mas eu vou tentar simplificar um pouco essa visão, que é invista na inovação. Por que eu vejo em que tipo de inovação que eu estou falando assim? É tecnologia, é software?
também, é claro. Mas no nosso ramo, que assim, muitos vendedores de imóveis são marceneiros também, o que eu vejo que a gente precisa investir a todo tempo? Maquinários. Cara, no meu caso, que produzo o próprio produto, cara, só o ano passado a gente gastou mais de R$ 500 mil só com máquinas. Só máquinas. Eu não estou nem falando de software ainda. Só maquinário. A gente trocou, a gente já tinha uma coladeira automática, substituímos essa coladeira automática. Nós já tínhamos uma CNC, substituímos por uma outra CNC com maior tecnologia. Mas por que, Henrique, que você precisa de tecnologia ou de inovação? Se eu permitir que a minha empresa estacione no tempo, como é que eu vou ser competitivo no futuro? Como que eu vou bater de frente com várias e várias e várias outras empresas de imóveis que estão aí no mercado? Não existe a possibilidade de você existir ou continuar existindo e mantendo a sua parcela de mercado que você tem hoje, ou expandindo essa parcela de mercado, se você não dominar essas coisas. Se você não trazer para dentro da sua firma cada vez mais equipamentos e maquinários atualizados e alinhados. Esse ano nós também investimos em 3 softwares. Um software só para fazer briefing com o cliente. Esse software ele serve para acompanhar o vendedor e o vendedor conseguir extrair do cliente, quando ele vem sem arquiteto, como que ele quer aquele projeto, quais itens que ele quer, quantas pessoas vão morar na casa, qual a cor que ele gosta, qual o estilo que esse cara prefere. E essa ferramenta a gente acha tão importante que eu comprei um pacote dessas ferramentas para dar para os arquitetos que compram comigo. Isso é inovação. São coisas que estão tendo no mercado e a gente não está de olho, está perdido, né? Não está com atenção no nosso negócio, a gente deixa passar. Outro software, a gente atualizou o nosso software de projetos para um mais evoluído. Como assim mais evoluído? É o mesmo software, só que agora ele se comunica diretamente com o meu maquinário. Ele se comunica diretamente com as máquinas que a gente está atualizando a nossa firma. Isso é feito para que eu consiga ter um processo mais rápido, mais fluido, com menos erros. É inovação, cara. Se você ainda está fazendo plano de corte no papel, você não precisa ir direto do plano de papel para essa situação que eu estou. Mas você precisa sair daqui e ir para o Corte Cloud, ir para um Sketch Pro, para um pequeno software. Avance aos poucos, mas não pare. A inovação tem que ser constante. Você precisa estar se atualizando a todo tempo das práticas, das máquinas, dos equipamentos. A gente tem, só de máquina pequena, André, quantas máquinas pequenas a gente comprou esse ano? São inúmeras. São assim, de máquina pequena, cara, são dezenas de máquinas que a gente comprou esse ano. Aí você vai falar, mas você está vendendo, por isso que você está fazendo assim. Cara, em 2023, a gente não teve um faturamento assim, aquelas coisas. A gente tinha saído de uma sociedade, desfiz a sociedade com o meu ex-sócio e estou iniciando um novo negócio. Como que a gente resolveu essa situação aqui? Como que a gente conseguiu chegar? A gente foi investindo, cara, entrou caixa, não é pro meu bolso, é pra empresa. A gente entrou dinheiro, tá dentro da empresa. Assim, não deixe de investir na inovação, maquinários, softwares. Cara, esse ponto que eu vou entrar agora, ele é uma das coisas que ela não é tangível. Você não consegue metrificar 100% quais os benefícios desse ponto. Mas ele, eu acredito que seja um dos pontos chaves. No final de 2023, eu comecei a fazer parte de um grupo de mentoria. Pago, caro para fazer, pago. Desse grupo de mentoria eu não dava muita fé, assim, vou te ser bem sincero, eu não dava muita atenção para isso, porque eu falava assim, cara, eu tenho 20 anos de negócio, meu, o que esse cara tem para me dizer? Esse cara não vai ter muita coisa para dizer para mim que eu não saiba. E não que isso não seja verdade, mas existem pontos de vista das coisas, né? Então, às vezes você está executando um processo que ele é o mesmo processo que todas as empresas de imóveis estão trabalhando, certo? Só que a forma que você está fazendo ele
não é a melhor forma. Ela funciona, ela vende, ela te entrega resultado, você consegue fazer o seu processo como um todo e entregar para o cliente, mas o jeito que você faz tem um jeito melhor. E às vezes o jeito melhor é de outra pessoa. Você foi limitado a tudo que você aprendeu até hoje. O que você aprendeu até hoje é quem você é. Isso é pouco? Pode ser muito. Mas tem pessoas que fazem alguns pontos desse diferente do seu e que são melhores do que o seu. Só que se você está dentro da sua marcenaria, igual eu estou aqui agora, se eu só saio da minha casa todo dia, às 8 horas da manhã, eu vou para minha casa às 8 horas da noite e eu só estou com minha equipe, meus clientes, trabalhando, seguindo, aonde que eu vou conseguir entender como outras pessoas fazem a mesma coisa que eu faço? Aonde que eu vou encontrar pessoas que fazem isso e que estão dispostas a compartilhar o jeito que faz? Porque isso também tá totalmente ligado, né? Não adianta nada. Não adianta nada eu saber, uma pessoa saber, o meu concorrente saber, e na hora a gente se encontrar, a gente jantar junto, mas isso não é aberto. Eu estou te dizendo por experiência própria. Eu tive loja da Italínia, o que a gente fazia? Todo ano a gente ia lá para a fábrica, sentava com 50 proprietários de loja da Italínia, jantava junto, almoçava junto, fazia evento junto, batia palminha junto, tudo. Mas não tinha um cara que falava sobre o seu próprio negócio. Como que você está vendendo? Como que o cliente está chegando até você? Ninguém falava, cara. Como que você entrega? Que margem que você está trabalhando? Ninguém falava. Era como se fosse um segredo de Estado. A concorrência era assim, era um quebrando o outro, um odiando o outro. Só que quando você faz parte de um grupo desse, muda a expectativa. Começa que as pessoas não são os seus vizinhos, grande maioria. Tem cara de Rondônia, tem cara de Fortaleza, tem outro, 3, 4 que é de Minas Gerais, o outro que é de Joinville. Os caras estão ali, fazendo a mesma coisa que você. Tem uma afinidade porque ele faz parte do mesmo grupo que você está inserido. Se eu tenho uma dúvida hoje, cara, eu tenho 4 telefones para ligar. 4. E assim, sendo respondido com tempo e com respeito. As pessoas param para me ouvir lá. Você acredita? Logo quem sou eu para explicar alguém para alguma coisa para alguém? Então assim, entenda que fazer parte de um grupo vai te abrir a mente, encurtar os espaços, os caminhos que você tem dentro da sua firma. Você vai conseguir resolver dezenas de problemas que você tem hoje, fazer dezenas de formas diferentes do que você faz hoje. Só que isso, às vezes, não está no livro. Você não tem um livro que fala sobre como vender marcenaria para arquiteto corporativo no bairro do Brooklyn. Você não acha isso. Só que você conhece um cara que vende só corporativo no Brooklyn, lá. Você consegue encontrar um cara similar, ou faz mais ou menos algo similar ou parecido. Então eu acho que fazer parte de um grupo é uma das coisas que é difícil mensurar. Eu não posso dizer, eu faturei 30% do meu crescimento do ano passado de 2023 para 2024 foi por conta desse grupo. Mas, cara, grande parte foi. Eu posso te dizer que não mensurável, mas grande parte foi. Então, o que eu sugiro você a fazer? Faça parte, mas tem um monte. Tem um monte. Tem uns 4 que eu conheço na internet, ou 5 talvez, que tenham grupos de mentoria em grupo, né? De preferência em grupo, tá? Para você ter uma gama maior de pessoas aí. Eu faço parte de um. Se você quiser fazer parte daqui eu estou inserido, eu te convido aí, eu vou deixar... Ô André, vamos deixar um linkzinho pro WhatsApp? Deixa um link pro WhatsApp, que aí você pode acessar, você fala diretamente comigo, que eu vou te colocar em contato com o meu mentor atual. Beleza? E finalmente, eu vou falar, eu quero clarear aqui sobre a otimização de processos e visualização
geral dos processos dentro da sua firma. O que assim, eu acredito que vários aqui já tem processo, já tem software, já deve ter, sei lá, software específico para móveis e para marcenaria, consegue ter isso lá dentro. E você está lá repetindo aquele processo a vida inteira dentro daquele software porque te entregaram mais ou menos assim, ou porque é assim que você já atualizou um dia em 2022 o software e você está ali batendo de frente. Então, primeiro ponto para quem não tem isso cara, é imprescindível você descobrir qual que é o mecanismo do seu negócio. Porque empresas, não é só de imóveis planejados ou do que quer que seja. Uma empresa nada mais é do que como se fosse uma máquina. Entra dinheiro aqui e sai móveis ali. Entra dinheiro aqui e sai um carro ali. Como que esse dinheiro entra, por onde ele passa, o que ele transforma, as coisas que você compra, as máquinas que você tem para produzir aquilo, por quem, quantas pessoas você fala, quem agenda, quem entrega, não sei o que, não sei. Tá lá o carro do outro lado. Você sabe visualizar do começo até o fim, dentro da sua empresa, qual que é essa mecânica? Qual que é a mecânica? Passa na mão de quem? Passo a passo. Você consegue dizer? O cliente falou oi, aí você fala com ele, atende ele por aqui, chama para uma reunião, dessa reunião você faz um briefing, aí você faz uma apresentação, você faz uma entrega dessa apresentação, você converte em negócio, você agenda a medição técnica, o técnico agenda o horário, vai no horário. Você tem todo esse caminho das pedras aqui desenhado? E dentro desse grande caminho, você tem os pequenos caminhos, as pequenas nuances. Não, daqui vai para lá, daqui vai para cá. Você consegue olhar de cima, como se fosse uma planta baixa lá do projeto que você faz. Você consegue olhar para o seu negócio de cima e enxergar cada ponto que tem ali, desde quando começa até onde termina, quais as pessoas envolvidas. Se você não tem isso, cara, eu sugiro que você faça, nem que seja num papel. Nem que seja num Canva simples. Canva é aquelas coluninhas ali, né? Desenha umas coluninhas, o cliente compra, processa, entrega. Essa visão, eu acredito que seja a visão mais importante para você conseguir identificar os problemas e os gargalos que você tem na sua empresa. O ano passado, para você ter uma ideia, nós tivemos gargalo, eu tive gargalo em tudo. Mas em tudo. Eu tive gargalo de soltar projeto inicial para orçamento. Cliente cobrando orçamento, cadê meu orçamento? Cadê meu orçamento? Gargalhei. Tive que resolver esse problema. Mas como que eu descobri que eu gargalhei ali? Porque eu tenho um software que me identifica isso. Depois desse gargalo, a gente teve gargalo de projeto executivo, né, André? A gente ainda tem. Sendo bem sincero, a gente tem ainda um gargalo de projeto executivo. Nosso projeto executivo não é eficiente o suficiente para entregar na velocidade que eu preciso entregar. Depois, gargalo de engenharia também. A gente teve dias aqui da marcenaria não funcionar porque a engenharia não tinha soltado as peças para cortar ainda. Gargalo de produção, marceneiro parado. Agora, novembro, eu tive instalador que ficou parado porque não saiu o projeto a tempo do cara terminar uma instalação e entrar na outra. Então, assim, se você não consegue ver esse jogo inteiro, com dados, com informações, como que você corrige esses pontos? Como que você sabe qual a máquina que você precisa comprar? Ou como que você sabe aonde você precisa contratar? Na sensação? Não dá, cara. Então, assim, otimização de processo e dados desses processos são pontos chaves para você conseguir, em 2025, avançar com a sua empresa. Então, se você está só no papel, vendendo e tal, para quem é marceneiro aí menor, ou se você tem uma empresa gigantesca e com 3, 4 lojas, com uma equipe de comercial, você sabe a importância disso. E talvez você não esteja revisando os seus processos. Talvez você tenha feito ele lá em 2022 e não está olhando para ele no micro ali, encontrando pequenos gargalos que estão acontecendo e gerenciando e microgerenciando esses processos, esse caminho que você tem dentro desse mecanismo que é a sua empresa. Pessoal, é isso que eu tenho para falar. É o meu primeiro vídeo. Foi mal se eu falei alguma besteira. Eu quero agradecer o tempo de vocês por enquanto. Espero que eu tenha ânimo para fazer mais. Se você gostou disso aqui, deixa seu comentário,
Curta o nosso canal aí, estamos começando agora, mas a minha ideia aqui, daqui para frente, é me expor um pouco mais, aproveitar essa ferramenta para me apresentar para o mercado, para quem não me conhece, e é isso. Galera, obrigado.